Doutora, ficar muito tempo deitado, muito tempo em pé, causa trombose? A estase sanguínea, né, que é o sangue parado ali muito tempo, ele é sim um dos fatores de risco para a trombose, tá? Então, por isso que paciente que passa longos períodos deitado, que são principalmente aqueles pacientes com algum tipo de doença, né, que permanecem longos períodos em uma cama de hospital ou mesmo sentados, eles têm risco, sim, aumentado de ter trombose, certo? Por causa dessa estase venosa. E outro fator interessante também, a gente que está agora chegando no final do ano, que apesar da pandemia ainda tem algumas pessoas viajando, né, é a trombose do viajante, né, que é uma entidade bem comum, que é um quadro de trombose que se desenvolve em pacientes que passam longos períodos, né, do dia sentado por motivos diversos, e a viagem é sim uma dessas causas. Uma coisa que eu recomendo sempre para os meus pacientes que vão passar longos períodos viajando é que, principalmente se for de carro, né, ele pode parar o carro a cada 2 horas, andar ali 10, 20 minutinhos, tá? Se for de avião, pode andar a cada 1 hora, a cada 2 horas, dar uma voltinha no corredor do avião, certo? E outra forma também legal de evitar a trombose, na verdade, de diminuir o risco de trombose, é a movimentação dos pés, tá? Então, o simples movimento de você baixar e subir o pé, como se estivesse acelerando e freando o carro, e o movimento circular do pé, esse tipo de movimento aqui, ele já ativa, sim, a circulação. Então, o paciente que passa longos períodos do dia sentado, ele pode fazer esse tipo de movimento para ativar a circulação e diminuir o risco de trombose. Assim como diminui também alguns sintomas associados à doença venosa, como dor, cansaço na perna. Então, o paciente que ele passa, a pessoa que trabalha longos períodos do dia em pé ou longos períodos do dia sentado, esse simples movimento do pé, né, rotacionar o pé, ou então fazer ao longo do dia pequenas caminhadas, isso também já reduz sintomas como dor, tipo peso, cansaço nos membros no final do dia. Muito bem, a senhora falando aí, eu já estava aqui, ó, fazendo assim, a senhora falando, porque todos os dias eu passo aqui 2 horas ou mais em pé, né? Então, doutora, esse pessoal motoristas de ônibus, que ficam viajando aí, para eles é um problema sério, né? Porque sentado naquela cadeira dirigindo... Com certeza, esses pacientes têm geralmente mais sintomas, né, de doença venosa, assim como tem também uma maior chance de desenvolver varizes, tá? Justamente pelo fato de passar longos períodos do dia na mesma posição. Então, esses pacientes, eles normalmente apresentam mais dor, cansaço nas pernas, principalmente no final do dia, sim. Certo? E associado a isso, lembrar que só a profissão em si, normalmente, ela não é suficiente para causar, principalmente, varizes, né? Problema de doença venosa crônica tão importante. Normalmente, também está associado aí a algum fator de risco, tipo fator genético, né? Mais de 70% dos pacientes que têm varizes, eles têm, sim, algum fator genético aí associado, tá? E a profissão é um dos principais dele também, certo? Associado a isso também o sedentarismo. Sedentarismo também é uma importante causa de doença venosa, de fator de risco à doença venosa. Por isso que é importante sempre o paciente procurar fazer algum tipo de atividade física, certo? E é bom também para outros tipos de doença, né? Em geral, para a saúde em geral do paciente. Quando a senhora fala, como agora falou, nesse momento aí na sua fala, a questão genético, né? Pode-se dizer que a trombose, ela também pode ser uma doença hereditária? Tem alguns fatores de risco, né, associados à trombose, que tem um fator hereditário, sim. Por exemplo, as trombofilias, né? As doenças, né, que causam como se fosse um aumento da viscosidade sanguínea, né? Então, essas trombofilias, elas sim são, a grande maioria não, uma parte delas é hereditária,
né? E aí, esses pacientes, eles cursam sim com trombose e geralmente são tromboses graves. Tá? Lembrar que tem alguns tipos de trombofilia que o paciente ele nem sempre apresenta trombose, mas o paciente, mulher principalmente, apresenta dificuldade para engravidar ou então abortamento prematuro, certo?